Fala, turma! Nesse final de semana eu participei de uma consagração da ayahuasca e eu tive muitas mirações sobre a criação do universo, né? E eu gostaria de explicar nesse vídeo o que é Deus para mim, né? O que é Deus? E assim, já começo dizendo que Deus é tudo que existe. Deus é o que está dentro desse universo e também fora, né? Então, para começar a entender, você tem que entender assim que o universo é um Deus. O tempo deste universo é um outro Deus. Na verdade, tudo nesse universo é Deus, mas certas entidades, certos efeitos físicos são deuses também, né? Então, deixa eu explicar melhor. Havia uma fonte criadora inicial. Essa fonte se dividiu em três, né? Podemos chamar isso daí de Shiva, Vishnu e Brahma, o Deus que cria, o Deus que transforma e o Deus que mantém a vida, né? Podemos chamar de Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, né? É isso aí. Então, essa fonte criadora se dividiu em três. Esses três começaram a criar coisas infinitamente, né? Às vezes, digamos assim, que Vishnu se encontrava com Shiva e resolvia criar alguma coisa, Brahma e Vishnu, né? E de repente eles ajuntou os três e resolveram criar esse universo, né? Esse universo que nós estamos. Então eles fizeram essa criação, né? Pelo lado de fora, esse universo ele é parecido com uma água viva, né? Uma coisa que expande e depois contrai, né? E ele é vivo, claro, né? E o universo que nós estamos é um Deus, criação dessa Santíssima Trindade, né? Então Deus é a fonte criadora, Deus é essa Santíssima Trindade e Deus é também esse universo, que é uma criação dessa Santíssima Trindade. Muito bem. Esse universo, né, que eu descrevi como parecido com uma água viva, ele, ele na verdade, né, ele foi criado, mas a sensação que ele tem é que ele é um prisioneiro de si mesmo, né? Ele não tem, assim, é claro que ele infla e contrai, mas fora isso ele não tem para onde ele ir, né? Ele está preso dentro de si mesmo. E logo, imagine que você estivesse preso numa cadeia dentro de uma cela sozinho, né? Eternamente. Então você começaria a fazer brincadeiras com você mesmo, né? Você começaria a criar atividades, a fazer graça, coisas para passar o tempo, né? Você começaria a interagir com você mesmo. E é mais ou menos o que esse Deus universo faz, né? Ele causa evoluções. Então a história da humanidade é uma evolução, né? É um filminho que esse universo criou, né? Que vai ter começo, meio e fim, né? Projeto Terra, né? Podemos dizer. E a própria vida de um ser humano, né? Ela é uma evolução. Ela começa ali no mineral, passa para o vegetal, vira um inseto, vira um animal e de reencarnações em reencarnações vai evoluindo, vai criando energia suficiente para se tornar um homem, né? Um ser humano e depois coisas ainda maiores e melhores, né? Então vai evoluindo. Então imagina assim, que você pega um patinho, um filhote, e você coloca ele no começo de um lago. Aí você fica só observando ele chegar na outra ponta do lago. Só que o lago ele é tão grande que quando o pato chega na outra ponta ele já é adulto, né? Imagina uma situação assim. Então Deus criou pessoas, organismos vivos, e ele faz exatamente isso. Ele coloca aquele organismo vivo em ignorância e escuridão e fica observando caminhar até a luz e fica só contemplando isso. Deus manifesta nesse universo, fica contemplando a si mesmo, as evoluções que ele causa, né? Apreciando a vida que flui, né? E essa vida fica dando voltas, assim, ó, igual aquele buraco de minhoca do Einstein, né? A vida vem, sobe, volta, tudo funciona em ciclos, né? A vida funciona em ciclo. O ciclo da água, né? Ela tá ali no oceano, ela evapora, ela vira nuvem, depois ela chove. E a vida do ser humano também é um ciclo. O homem vive, o homem morre, ele vai pro astral e depois ele volta. E vai tudo funcionando assim, vai girando dentro de si mesmo. E, tipo, não tem muito para onde ir.
é uma prisão de si mesmo, né? A não ser que você consiga transcender esse universo e começar a chegar nas esferas superiores, né? Conseguir voltar para Shiva, Vishnu, Brahma e depois voltar para a fonte criadora, né? Ou alguma coisa assim. Aí é uma coisa que já vai além da minha compreensão, porque o que Deus é muita informação para caber dentro dessa caixinha, né? Não tem condição. É como se fosse um sistema de computador muito, muito grande, infinito, e que você tenta colocar dentro de uma caixa. Realmente não dá, né? É como tentar colocar o cérebro de um elefante dentro do crânio de uma formiga, alguma coisa assim. Então é mais ou menos isso. E nesse universo foi criado ali o bem e o mal, a luz e a sombra, o quente e o frio, foram criados frequências, né? Que na verdade é apenas um degradê da mesma energia, né? O branco vai se tornando cinza até virar preto, mas o preto e o branco na verdade é a mesma coisa, é uma frequência, né? E tudo foi criado desse jeito, para poder ter a relatividade, para nós podermos ter experiências, né? Então, você só pode apreciar uma pessoa boa porque existe pessoas ruins. Você só pode apreciar o doce porque existe o salgado. Então, são um universo de relatividade, né? E todos nós somos luz e sombra ao mesmo tempo, né? Então, quantas vezes você já não foi ajudado por pessoas consideradas ruins? E quantas vezes você não foi prejudicado por pessoas consideradas boas, né? Então, o ser humano é muito mais complexo do que bom e ruim, né? Da mesma forma, a espiritualidade é muito mais complexa do que anjos e demônios. Na verdade, os anjos, eles têm uma sombra, só que a sombra deles está totalmente sob domínio. E os demônios também têm uma luz, só que a luz deles precisa expandir, né? E de qualquer forma, esses demônios, seres trevosos, eles estão trabalhando para manter o equilíbrio desse universo, funcionando como ele funciona, né? Então, eles não estão fazendo nada de errado, eles estão fazendo a função deles. E nós estamos caminhando desse lado mais escuro para esse lado da luz. Então, o nada no universo deixa de existir. Então, essa sombra ela não vai deixar de existir, simplesmente a gente vai deixando ela para trás e vai caminhando para a luz. E a sombra que existe dentro de nós, a gente vai domesticando ela e deixando cada vez mais mansinha. É como se você tivesse uma casa super luxuosa, né? E essa casa tivesse um Rottweiler ali bem bravo, não, um Pitbull, para defender a casa, para defender o ouro, toda a preciosidade que tem dentro daquela casa. Só que na maior parte do tempo, esse Pitbull, esse Rottweiler, eles ficam ali presos numa coleira, eles passeiam pelo jardim, eles estão totalmente domesticados, né? Ele só vai atacar se o dono da casa precisar que isso aconteça, né? Então é mais ou menos dessa forma que a sombra trabalha dentro dos seres muito evoluídos, né? Ele tem aquela sombra, só que é uma sombra totalmente dominada. E é para lá onde que nós estamos caminhando, né? Nós estamos aprendendo a dominar as nossas sombras. E é mais ou menos isso. É assim que eu vejo Deus.